CNN vem com material exclusivo e importante. A CNN americana teve acesso ao mandado de busca e apreensão que levou a uma batida do FBI na casa do ex-presidente Donald Trump, na Flórida. Documentos obtidos pela CNN mostram que o FBI levou 11 conjuntos de arquivos, muitos deles classificados como ultra-secretos, e eles estavam na residência de Donald Trump. O caso Movimento dos Estados Unidos tem indício de que o ex-presidente americano cometeu crime. Eu vou direto para lá com ela, Mariana Jangiacomo. A informação quentíssima. A CNN americana está neste momento dissecando os documentos e a gente vai trazer detalhes para vocês. Isso mesmo, Dani. Boa tarde a todos. Eu estou agora com a lista desses documentos na mão, inclusive. São documentos, como você disse, alguns deles classificados como ultra secretos, ou seja, é o que eles chamam aqui de top secret. São documentos que podem representar grave ameaça à segurança nacional e justamente por isso a preocupação com a forma como esses documentos são armazenados e quem tem acesso a esses arquivos. Então, de acordo ali com o Washington Post e com essas informações que a gente recebeu agora, também que a CNN recebeu com exclusividade, por isso, por essa preocupação que a operação foi essa operação sem precedentes do FBI a cumprir um mandado de busca e apreensão na casa de um ex-presidente dos Estados Unidos aconteceu com tanta urgência. Então eu estou olhando aqui agora essa lista de documentos. Olha, o primeiro que aparece aqui na lista é um documento que fala sobre o perdão a Roger Stone, o perdão presidencial a um dos aliados de Trump. Também há aqui várias caixas de documentos, algumas caixas de fotos, um bilhete escrito à mão. Aqui também eles falam documentos secretos variados, isso há várias caixas dizendo isso, documentos secretos variados, que documentos ultra secretos variados, também não há a descrição sobre o que existe exatamente, qual o teor desses documentos, exatamente porque eles representam uma grave ameaça à segurança nacional, por isso são categorizados assim. E olha, são várias caixas, na verdade, a maior parte dessas realmente dizendo que há documentos, arquivos variados e aí a variação de categoria entre ultra secretos ou apenas confidenciais, dependendo ali do grau de ameaça à segurança nacional que esses arquivos representam. E Dani, justamente por isso também que essa ação do ex-presidente Trump pode ser considerada crime. Por quê? Cada vez que um mandato presidencial acaba aqui nos Estados Unidos, todos os documentos ligados ao governo vão para um lugar específico, ficam sob os cuidados de um departamento que se chama Serviço de Registro Nacional. E é esse departamento que cuida, que zela por essas informações e que armazena essas informações de uma forma segura. E se uma autoridade danifica, esconde, obstrui de alguma forma o acesso a essas informações, isso pode sim ser considerado crime. Então, por isso que essa ação pode ter consequências muito sérias para o ex-presidente Trump e é por isso então que houve essa ação sem precedentes do FBI na casa de um ex-presidente americano. Dani. Mariana, impressionante. Eu não sei se as pessoas têm ideia. Gente, documentos ultra secretos que dizem respeito à segurança nacional dos Estados Unidos. O Washington Post hoje abriu sua edição com a informação de que Trump havia levado consigo documentos do governo sobre o arsenal nuclear dos Estados Unidos. Esses documentos eles não podem ficar caminhando por aí, muito menos na casa de um ex-presidente que tem tantos inimigos e amigos também questionáveis, como é o caso de Trump, porque eles dizem respeito à segurança e à estratégia de segurança do país. Eles ficam guardados num arquivo, o Arquivo Nacional. Trump levou com eles papéis sobre o arsenal nuclear dos Estados Unidos. E agora a Mariana Jangiacomo traz aí, com o apoio da CNN Matriz, a nossa CNN americana, que teve acesso e já divulgou a lista de documentos. São caixas e caixas de papéis ultra secretos apreendidos pelo FBI na casa de Donald Trump. Mário, eu vou liberar você, se você tem acesso franqueado aqui ao 360 na hora em que for. Essa cobertura está acontecendo agora, aqui e lá nos Estados Unidos. E eu preciso de Donald Trump, não, de Lorival Santana, para me ajudar
a analisar, Louri, o que está em discussão aí é se Trump violou tratados relacionados à espionagem dos Estados Unidos. Não é brincadeira o que traz aí. Lorival, usei ele aqui para chamar a sua atenção na saída para o intervalo e pedi para ele, em uma palavra, qual é a classificação que ele dá ao que foi apreendido. Ele disse bombástico e que mais importante do que isso era entender que crimes podem pesar sobre Donald Trump agora. Quais, Lorival? Exato, porque aí a gente já fala das consequências, né, do que foi encontrado. A CNN apurou que o mandado de busca e apreensão, a solicitação desse mandado, cita 3 possíveis crimes pelos quais o ex-presidente é investigado. O artigo 793 da Lei de Espionagem dos Estados Unidos, coletar, transmitir ou perder informações de defesa, 10 anos de prisão. Obstrução de justiça, 20 anos de prisão. Remoção ou mutilação de documentos federais. A punição é deixar o cargo, vai ser removido do cargo se estiver no cargo, ou ser desqualificado de ocupar o cargo, no caso, o cargo de presidente. É evidente que esse artigo nunca foi aplicado a um presidente ou a um ex-presidente. Então, não se sabe, não há precedentes sobre como a justiça americana poderia aplicar essa desqualificação do cargo. Nós estamos andando aí por um território não mapeado, Daniela. Ô, Lorival, então aqui, o mandado de busca lista 3 possíveis crimes de Trump, é isso? Sim. Perfeito. Ele precisa dizer por que o ex-presidente está sendo investigado, né? Por que existe esse mandado, em quais crimes ele se enquadra. Então, a CNN apurou que são citados esses 3. E essa informação é exclusiva da CNN e a gente está usando o Lorival para desdobrar. Lorival, a grande questão é a seguinte: as punições não são pequenas e o futuro político de Trump pode ser comprometido se ele for considerado culpado. Por quê? Porque ele passa a estar desabilitado para ocupar o cargo justo de presidente da República. Então, o ensaio que ele está fazendo para voltar à política, e por isso essa reação tão enérgica, né? Donald Trump dizendo que o que está acontecendo é uma ação política. Aí o governo, o DOJ, né, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, falou: não, eu vou mostrar, porque não é possível. E é interessante que a defesa de Trump não se opôs a isso. Por quê, Lorival? Qual a explicação para... Porque claramente o teor do mandado deixa claro que, no mínimo, sem fazer juízo de valor sobre crime, ele foi irresponsável com a segurança de milhões de americanos ao carregar essa papelada para casa. E pode ter ido além. De novo, Trump tem inimigos e amigos questionáveis ao redor do mundo. Louri. A defesa não objetou porque o juiz poderia ordenar a liberação mesmo com a defesa objetando. Então, ficaria politicamente duplamente ruim para o ex-presidente. Então, ele preferiu aceitar, porque, de qualquer maneira, essa recomendação do Departamento de Justiça de que a defesa do Trump fosse ouvida era apenas um pedido. A lei não prevê isso. Se o juiz decidir, se uma das partes pede a quebra do sigilo, e essa parte é o Departamento de Justiça, o juiz pode atender independentemente da posição da defesa. Eu tenho um detalhamento também sobre qual é o número de tipos de documentos. São 11 conjuntos de documentos sigilosos. Desses, 4 são ultra-secretos, 3 são secretos e 4 são confidenciais. Entre esses ultra-secretos se incluem documentos, informação de defesa nacional, que são documentos que têm uma classificação secreta especial, que é a informação sensível compartimentada, SCI. Esse tipo de documento, nem quem tem a autorização de acesso a documentos top secret pode ter acesso a esses documentos sem ter uma autorização especial de uma série de órgãos relativos a essa questão. Então, por exemplo, o chefe de contra-inteligência do Departamento de Justiça, que é quem está conduzindo essa investigação, ele é um procurador, ele não tem acesso a esses documentos e ele não pode ter esses documentos no gabinete dele. Esses documentos só podem ficar
no Arquivo Nacional, que tem um sistema especial de proteção e que, pela lei, é o lugar onde esses documentos podem ser guardados. Eles jamais poderiam ter saído da Casa Branca e ido de caminhão de Washington para a Flórida para uma casa de praia de um ex-presidente que, quando era presidente, recebeu vários estrangeiros, né? O Shinzo Abe, num jantar, o então presidente Trump mostrou um documento confidencial para Shinzo Abe e isso vazou. Ali, Mar-a-Lago é um balneário e que é visitado por turistas, por pessoas do mundo inteiro que vão até lá. Recentemente, um estrangeiro foi preso tentando invadir Mar-a-Lago, porque se sabe que existem ali documentos ultrasecretos. E, segundo o Washington Post, haveria entre esses documentos informações sobre armas nucleares. É inacreditável, é uma loucura o que o Donald Trump fez, gente. O Lorival está detalhando o nível de sigilo, esses documentos. Se o Departamento de Justiça dos Estados Unidos quiser acessar um desses documentos que estão na casa de praia de Donald Trump, ele precisa da autorização de diversos órgãos do governo americano pelo nível de sensibilidade. Isso tem um potencial político, assim, brutal, Lorival, porque o que o ex-presidente dos Estados Unidos fez foi, mais uma vez, colocar em risco a segurança dos milhões de americanos com esse tipo de documentação guardado em casa. É inacreditável, beira o inacreditável. Fica comigo, querido, eu peço sua ajuda, inclusive aqui em off, porque eu quero mostrar para o nosso telespectador a mesma arte que a CNN americana está exibindo lá. E a gente vai com ela em inglês mesmo, o Edu tem como jogar ela aqui. Muito obrigada ao Edu Petrelli, nosso diretor de TV, viabilizou aí esse corte para vocês, para que a gente possa mostrar para quem está em casa a mesma arte, eu vou ficar até desse lado aqui, a mesma arte que está na televisão dos Estados Unidos, tá? Eu vou traduzir para vocês, olha, o que foi que o FBI encontrou, removeu, tirou de Mar-a-Lago. E aqui 11 conjuntos, ou seja, são uma série de documentos, são documentos de classificação, incluindo top secret, ultra secreto. São 11 caixas de documentos, 11 conjuntos de documentos, documentos que têm classificação para acesso, inclusive documentos ultra secretos. Caixas, muitas caixas, ficheiros de fotos. Aí tá aqui, ó, um manuscrito, um bilhete escrito à mão, uma nota, né, garantindo clemência, dando clemência, concedendo clemência a Roger Stone, que é esse homem, esse assessor do Partido Republicano. A Renata até lembrou, né, que ele tem uma tatuagem do Richard Nixon, então tem uma vida de serviços prestados, mas é um dos pais do trumpismo, dessa política, dessa busca do voto pela subjugação, pela ofensa e também pelo medo, que é aí a marca de Donald Trump e de seus trampinhos espalhados pelo mundo. E a gente ainda tem aqui, ó, informação sobre o presidente da França, Emmanuel Macron. Então, essa aqui é a mesma arte que a CNN americana está trazendo lá e está aqui com base no documento que a CNN teve acesso, essa questão. O Donald Trump levou para a casa de praia dele documentos que dizem respeito à segurança dos Estados Unidos em termos bélicos. É disso que se trata. Eu volto... você tem, Edu? Opa, maravilha! Olha aqui, gente... arte dos documentos que foram levados por Donald Trump, né? Documentos ali que dizem respeito a Tribunal de Justiça, a Corte da Flórida, uma série, enfim, de papéis, é isso que a gente tem aqui para vocês. A gente está com o mesmo material na sua tela que a CNN americana está exibindo lá. E aí eu volto para falar com o Lorival Santana a respeito do impacto dessa notícia, né, Lorival? Assim, o Partido Republicano, para dar esse que a gente exibiu é o mandado de busca expedido pela Justiça da Flórida, onde fica Mar-a-Lago. É isso, Louro? Estava me explicando aqui, né, no privado. Exatamente, esse é o mandado de busca emitido pela Justiça. Ô Louri, a grande questão para mim é que como isso vai bater no Partido Republicano, porque assim, os americanos eles podem ser tolerantes com muitas coisas, mas esse tipo de descuido, para de novo ficar numa palavra amena, porque isso é crime, pode ser considerado violação à lei que protege os Estados Unidos de espionagem. É esse o tamanho do rolo.
desleixo com a segurança física dos Estados Unidos é uma coisa que, bom, mexe com os brios dos americanos, das telas do cinema até, obviamente, a política, né? A gente tem que lembrar que no início, antes mesmo de tomar posse, o então presidente eleito Donald Trump foi acusado, né, de que ele e seus assessores tiveram contatos com autoridades e empresários russos e que isso é contra a lei americana, porque você não pode fazer política externa sem estar no governo. E isso foi antes de ele assumir. Por causa disso que o Roger Stone e outros ex-assessores do Trump foram condenados à prisão, por causa desses contatos com o embaixador da Rússia em Washington e outras autoridades e representantes informais do Kremlin. Então, dado esse precedente, né, de que os assessores do presidente foram condenados por contatos com autoridades russas, essa informação de que ele guardava consigo informações confidenciais que envolvem a defesa nacional dos Estados Unidos é extremamente preocupante, né? Por isso que também existe essa conotação, né? Essa preocupação com relação à atuação, como o ex-presidente Trump lidou com o governo. Você se lembra que o grande credencial dele era de ser um grande empresário, bem-sucedido, e ele prometeu, então, romper com os protocolos, as liturgias do poder e da política convencional para governar os Estados Unidos como se fossem uma empresa. No entanto, o que ficou claro nos últimos tempos, na verdade ficou claro desde o início, mas agora fica mais claro ainda, é que essa empresa era a empresa dele, ou seja, esses negócios que ele fazia não era no sentido de uma filosofia, de uma atitude empresarial que seria boa para todos os americanos. Não, era boa para ele. Ele privatizou aquilo que é nacional, aquilo que é público. Isso, como você dizia, não vai cair bem para muitos eleitores republicanos. Na verdade, em 2020, uma pesquisa do New York Times mostrou, encomendada pelo New York Times, que 8% dos republicanos não queriam votar no Trump. E agora são 16% dos republicanos que não votam no Trump. Isso antes da explosão desse novo escândalo, dessa nova situação. Na segunda-feira, ele conseguiu unir o partido em favor dele, que considerou que ele estava sendo perseguido politicamente e que o Departamento de Justiça estava sendo usado politicamente, e o FBI também. Daí já essas ameaças e essa tentativa de atentado contra o FBI em Cincinnati, Ohio, que culminou na morte do homem que tentou invadir o prédio do FBI. Então vai haver, e há uma corrente de republicanos e de trumpistas que continua em favor do presidente e do ex-presidente, considerando até que foram plantadas todas essas coisas. Estão acusando o FBI de plantar essas informações naquilo que foi encontrado na casa dele. E com isso, são 4 mil agentes do FBI que estão agora sob ameaça. E o interessante lembrar, Daniela, que o Merrick Garland, que é o secretário de Justiça e procurador-geral, ele foi o procurador-chefe das investigações do atentado contra Oklahoma, em 1995, o prédio federal de Oklahoma, por 2 extremistas anti-governo, durante o governo Clinton, foi um caminhão-bomba que matou 168 pessoas. Esse foi o maior atentado doméstico terrorista da história dos Estados Unidos. E o Merrick Garland foi quem chefiou as investigações, e ele está agora diante, de novo, de uma possível nova onda de terrorismo doméstico, como foi a invasão do Capitólio, em que os invasores enfrentaram os policiais que guardavam o Capitólio. O mandado foi publicado na íntegra agora pela CNN, a gente está aqui, eu estou junto com o Lorival, enquanto ele falava, eu estava passando o olho aqui, o mandado de busca tem 7 páginas, e um total de descrição, né, do que foi retirado da propriedade de Donald Trump, há um total de 28 volumes, Louri. E aí, gente, tem documentos confidenciais, secretos,
ultra confidenciais e ainda essa classificação máxima, né? Top secret. Então, assim, tem um conjunto de documentos top secret, que é esse SCI, que o Louri estava explicando exatamente, um conjunto desses documentos. Tem aí 4 conjuntos de documentos ultra secretos e 3 secretos e ainda confidenciais. São níveis diferentes de sigilo, mas todos sigilosos. O fato é que muita documentação que não poderia estar lá foi levada pelo ex-presidente dos Estados Unidos. Louri, é claro que a gente vai seguir trazendo mais informações sobre esse assunto. Agora, se a gente tivesse que arrematar aqui, para quem nos acompanhou até agora, quais são o que a gente deve ficar de olho agora que está tudo exposto, foi à rua e está claro aí pelo mandado que o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode ter flertado com um crime de espionagem internacional e de risco à integridade, à segurança nacional dos Estados Unidos? Como eu disse, é um território não mapeado, né, Daniela? Isso nunca aconteceu nos Estados Unidos. Então, existem duas questões aí em relação à sua pergunta. Em primeiro lugar, qual vai ser a conduta da justiça, né? Como é que vai, depois de analisar esses documentos. Aliás, eu quero passar também uma informação. Nesse documento que você estava mostrando, está dito que não está incluída a declaração juramentada, affidavit em inglês. Por quê? Porque na declaração juramentada está o conteúdo do que foi encontrado. E isso, por definição, é confidencial, é sigiloso. Claro. Então, o governo não pode, a justiça não pode revelar o conteúdo desses documentos. Só a natureza desses documentos é que está sendo revelada. Mas então, qual vai ser o caminho da justiça? Até onde vão chegar essas investigações? Vai chegar a uma condenação, a uma sentença? Não sabemos. Isso é algo que vamos ter que acompanhar. Por outro lado, qual vai ser a reação do eleitor? Nós estamos a 90 dias de eleição nos Estados Unidos, eleição que vai renovar toda a Câmara e um terço do Senado no dia 8 de novembro, né? Então, nessa eleição, o que o eleitor republicano e independente vai considerar? Que o ex-presidente Trump é uma vítima de uma perseguição política, né, em que o Departamento de Justiça está sendo instrumentalizado, ou o ex-presidente Trump, é suspeito de crimes muito graves e, em última análise, de traição à nação. Não, e, gente, para ter uma ideia da estruturinha, né, que esses agentes todos tiveram de se preparar, são 58 quartos, 33 banheiros, um terreno imenso que é ali o alvo da busca, essa Mar-a-Lago, esse condomínio aí do ex-presidente americano Donald Trump. Para finalizar, a Zainab nos chamou a atenção aqui de um detalhe que também chamou a atenção da imprensa americana, da CNN, né, que é a data. Aqui é tudo tão detalhado no documento e, claro, pela sensibilidade, né, eu tenho certeza que eu não vou conseguir virar para vocês porque está bem pequenininho, mas tem a hora da assinatura do mandado, quando o juiz autoriza a busca e apreensão. Foi dia 8/5/2022, ao 12:12. E aí o FBI esperou para poder cumprir, não foi lá de imediato para fazer a coisa da maneira mais organizada. Isso era uma sexta-feira, dia 5/8. Uhum. Desculpa, claro, óbvio, Estados Unidos, né? Dia 5 de agosto, 12:12. Meio-dia e 12. E aí, vou checar, era uma sexta-feira, semana passada. O FBI esperou até segunda para poder fazer a coisa da maneira mais organizada. Louri. Porque ele teve que se coordenar com a CIA. O Serviço Secreto Americano protege Mar-a-Lago, né? Eles quiseram ter certeza de que o presidente não estava lá para não haver um constrangimento maior. Eles usaram ternos em vez de coletes escrito FBI. Eles chegaram às 10 da manhã, em vez de chegar às 5 da manhã ou 6 da manhã, que é o horário que eles costumam chegar. Eles não disseram a ninguém, o presidente Biden não sabia. Por que tudo isso?
para evitar um uso político dessa investigação. No entanto, o ex-presidente Trump veio a público e veio à CNN dizer que tinha sido objeto dessa operação. Foi assim que isso se tornou uma questão política. Em junho, teve lá uma intimação com agentes que foram até lá e levaram também uma série de documentos e ninguém ficou sabendo. A gente ficou sabendo isso essa semana. A CNN apurou isso ontem e revelou isso ontem. Então, o Departamento de Justiça nunca revelou o que estava fazendo. Foi o presidente Trump que Louri, trouxe a CNN está com uma imagem, nossa matriz, e eu vou pedir, o Edu vai conseguir jogar ela rapidinho para a gente, para ilustrar a classificação, como os documentos são apreendidos pelo Donald Trump. Olha aí, cara, Edu, eu achei que ele ia jogar a imagem tipo bruta, não, o cara foi lá, cortou, fez, genial. Bom, tinha esse documento Top Secret SCI, né, que foi o que o Lorival estava explicando. Se o Departamento de Justiça dos Estados Unidos quiser acessar, ele não consegue, sem autorização. Por quê, né? Que é o maior grau de sigilo para preservar dados de inteligência que existe na estrutura do sistema dos Estados Unidos. E aí, olha como vem, logo abaixo. Então, esse aí tinha na casa do Donald Trump e uma caixa de documentos desse tipo. Aí, Top Secret eram várias caixas. Diz aí a legenda, né? Pode causar dano excepcionalmente grave à segurança nacional. Secreto, né? Esse é o ultra secreto. Aí tem o secreto. Pode causar algum dano sério à segurança nacional. E o confidencial, que é o grau mais baixo de sigilo, também tem risco à segurança nacional. Mas veja aí, Lorival, o que o cara levou para casa. E esses documentos, quando tem autorização de todos os órgãos pertinentes, por exemplo, se forem armas nucleares, vai ter que ter autorização da seção especial do Pentágono que cuida disso, que é uma seção especial. Mas, enfim, depois de ter toda a autorização de todos os órgãos pertinentes, esses documentos têm de ser consultados numa sala especial, na qual a pessoa só entra com a roupa do corpo, nenhum tipo de equipamento, nenhum celular. Como que esse cara pegou essa papelada, Lorival Santana? É uma sala selada. Quer dizer, imaginar essas caixas viajando de caminhão de Washington, D.C. para a Flórida é de arrepiar, realmente. Se tivesse num filme, iam falar, nossa, gente, que exagero, até parece, né? Não, real oficial, o cara levou de caminhão, socorro. Loura, eu vou fazer o seguinte, você, assim como a Jan Giacomo e a nossa equipe toda, né, de Inter, acesso mais do que franqueado, é uma bomba que explode sobre o mundo. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode ser acusado em última instância de traição. Ele surrupiou da Casa Branca, do Estado americano, documentos que colocam em risco a segurança nacional dos Estados Unidos e foi flagrado com isso. Tentou virar o jogo dizendo que era uma operação política. O sistema de justiça respondeu, tornando públicos e em primeira mão na CNN os detalhes do mandado de busca e apreensão que mostram o que o FBI encontrou na casa dele. O que o FBI encontrou na casa de Donald Trump era tudo o que não podia estar lá, segundo o ordenamento jurídico dos Estados Unidos. Lorival, de plantão conosco, vai voltar ainda nesta edição do CNN 360. Eu já volto a falar a respeito desse assunto que a gente está monitorando em tempo real ao lado da CNN americana.